Shalom Adonai. Vamos para o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como o Criador está fazendo para realizar o arrebatamento. O que está acontecendo no nosso reino, na terceira terra, para o Criador concretizar a consumação de era, mas antes o arrebatamento. A igreja vai ser retirada antes dos 3 dias de escuridão. Para você compreender isso, o Criador está criando a anomalia magnética do Atlântico Sul. O que vem ser a anomalia magnética do Atlântico Sul? A anomalia magnética do Atlântico Sul, ela está criando um campo magnético menor, onde não obedece o campo magnético maior. Em outras palavras, o efeito bolha de sabão, que mais para frente estarei explicando aqui nesse mesmo vídeo. Então imagine aonde a anomalia magnética do Atlântico Sul seja uma bolha de sabão menor que não obedece o campo magnético maior, da bolha maior. Se criou uma bolha menor dentro de uma bolha maior, que vem ser isso aqui, ó. Vamos já explicar agora. Que seria esse exemplo, ó. Aqui seria a anomalia magnética do Atlântico Sul e aqui seria o campo magnético da Terra maior. Então, essa anomalia, ela está tendo a diminuição do campo magnético, se aproximando para o campo magnético nulo e não está obedecendo a bolha maior. Então, hoje é como se a Terra tivesse 2 campos magnéticos, que vem ser essa imagem, ó. Aqui seria a bolha menor, né? E aqui seria a bolha maior, que é esse exemplo que eu acabei de te mostrar, tá vendo? Então, a bolha menor, ela não obedece mais o campo magnético da bolha maior. Esse é o efeito bolha de sabão no campo magnético. Mas por que o Criador está fazendo isso? Porque ele vai criar o campo magnético nulo nessa bolha menor para retirar a igreja. Então, o Brasil, a América do Sul, nós teremos a inversão primeiro do que a bolha maior. Mas eu vou explicar ao longo desse vídeo, você vai ter um entendimento gigantesco de como o Criador vai retirar a igreja e o que está acontecendo agora na terceira terra. Essa anomalia, ao longo de 400 anos, porque ela iniciou em 1600, ela criou uma bolha sobre a África e vem andando em direção ao Brasil, porque é isso que é mostrado na imagem. Então, no final, ela vai culminar sobre o Brasil e a anomalia magnética do Atlântico Sul já está sobre o Brasil, mas ela vem vindo pelo norte, pela Amazônia, não pelo sul, igual eles te mostram. Então eu vou te mostrar o mapa da Terra na Lua e você vai compreender aonde ela vem vindo, andando. É um mapa da Terra na Lua. Então, a anomalia magnética do Atlântico Sul, ela se criou, iniciou aqui, ó, aqui que foi criada a bolha de sabão, né? A bolha de sabão menor, para você compreender, e ela veio andando em direção ao Brasil, tá vendo? Aqui é o Sol central e ela veio para cá, ó. E hoje ela está aqui, ó, sobre o Brasil. Tanto é que eles te mostram as imagens e eu vou te mostrar agora para você compreender a narrativa que é criada sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul. Vou mostrar as imagens da narrativa, mas o que eles estão te mostrando é correto. Então você percebe, ó, que a bolha de sabão, ela veio da África e caminhou no ponto exato, que é o Brasil, que é o ponto final. Tá vendo aí, ó? Vai culminar sobre o Brasil. Por que sobre o Brasil e em direção ao aquífero Guarani? Porque ela precisa de água para abrir portal. Então você tem uma anomalia, uma diminuição do campo magnético ao ponto dele chegar a zero sobre o Brasil, para ser realizado o arrebatamento, filho. Ele vai fazer, na realidade, na bolha de sabão menor, a quebra do tempo. Ele vai retirar a igreja. Então, vai vir, tem escolhido no mundo inteiro. Na Europa, na Ásia, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, na América Central e até mesmo na América do Sul. Mas o portal vai se abrir sobre o Brasil, porque o Cruzeiro do Sul está sobre o Brasil. Só que é agora que essa anomalia magnética do Atlântico Sul, ela esconde segredos, porque as pessoas não compreendem
o modelo da Terra. Então eu vou te mostrar o que o Criador está fazendo para você compreender o arrebatamento. A nossa Terra, ela tem dois resistores, o maior, que é a dorsal mesoatlântica, e o menor resistor, que é o Lago de Maracaibo. Mas antes de eu explicar isso, como eles funcionam, eu tenho que explicar para você o que é um resistor. Em eletricidade, um resistor é um componente eletrônico que limita ou controla o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Ele oferece resistência à passagem da corrente, convertendo parte da energia elétrica em calor através do efeito Joule. O que um resistor faz? Limita a corrente, reduz a quantidade de corrente elétrica que flui em um circuito, controla a tensão. Ao limitar a corrente, um resistor também pode controlar a tensão em um ponto específico do circuito. Dissipa energia. A resistência do resistor faz com que parte da energia elétrica seja convertida em calor, um processo conhecido como efeito Joule. Então, aqui a gente explicou para você o que é um resistor. É na parte elétrica. Mas agora a gente vai mostrar os dois resistores que existem na nossa Terra. A nossa Terra, ela contém dois resistores. O menor é o Lago de Maracaibo e ele se encontra na Venezuela. O Lago de Maracaibo é um exemplo de um resistor regulador de corrente energética, não necessariamente o único, pois se trata de pontos específicos e relativamente pequeno, onde ocorre um curto-circuito relativamente pequeno se comparado ao potencial do campo magnético da Torus, de forma contínua e de certa forma controlado. No caso do Lago de Maracaibo, a descarga da Torus ocorre através de raios atmosféricos com certa constância, equilibrando a diferença de potencial do circuito elétrico do campo, sendo isso necessário para o contínuo equilíbrio do campo magnético da Torus. Então, para você compreender, o Lago de Maracaibo, só para você ter uma noção, olha a quantidade de raio que ele absorve. No Lago de Maracaibo, na Venezuela, existe um fenômeno meteorológico chamado relâmpago de Catatumbo, em que cerca de 2.800 raios caem por noite, em até 260 dias por ano. Você está vendo onde está localizado o resistor menor da nossa Terra? No Lago de Maracaibo, na Venezuela. Olha a quantidade de raio que cai nesse lago durante o ano, né? 260 dias do ano. É um fenômeno, a coisa mais linda. Você pode procurar, vídeo sobre Lago de Maracaibo, na Venezuela. Então ele é o menor resistor da Terra. Vamos agora para o maior resistor da Terra. O maior resistor da nossa Terra é a dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica tem uma extensão de área maior, opera com plasma de vulcões, lava, tem ligação subterrânea, podendo ser um barramento de ligação mais direta ao Sol central. Sendo assim, basta esses fatores, tendo essas características, para se fazer necessário um nível muito maior de potencial energético, que gere um evento, seja similar ou próprio de um curto-circuito, ou seja, o Sol central necessitará aumentar a diferença de potencial a tal ponto onde uma corrente energética muitíssimo alta alcance o ponto de ruptura do resistor maior e cause um evento de transbordamento energético através desse resistor, que são os vulcões, que a gente sabe que vulcão é bateria. Então você tem dois resistores na nossa Terra. O maior, que é a dorsal mesoatlântica, e o menor, que é o Lago de Maracaibo. Então, para você compreender de uma forma simples o que o resistor fala, vou definir agora. Então, como funciona? Quando a corrente elétrica passa por um resistor, parte da energia elétrica é convertida em energia térmica, um fenômeno conhecido como efeito Joule. Essa conversão de energia resulta na diminuição da corrente e da tensão no circuito, onde o resistor está inserido.
No caso da Terra, o resistor ele tem o controle de corrente, ele ajusta a intensidade de corrente para o funcionamento adequado do circuito. Então, nesse vídeo, você aprendeu que a Terra tem dois resistores, o maior, que é a dorsal mesoatlântica, e o menor, que é o Lago de Maracaibo. No próximo vídeo, eu vou explicar o que o Criador fez em relação à anomalia magnética do Atlântico Sul. E você vai compreender o arrebatamento de uma forma que jamais foi explicada. Então a gente está explicando passo a passo o que o Criador está fazendo para arrebatar a igreja verdadeira. Shalom Adonai.